Eu aviso, aproveite o momento, viva o agora, seja feliz com as vitórias no futebol. Nem sempre elas estão disponíveis, aparecem. Eu comecei a semana daquele jeito, feliz, alegre, solta e animada. Olha que passinho do Benabé, hein? Seguinte, em pouco mais de 24 horas, o Palmeiras venceu o Corinthians 2 vezes. Em Barueri, o time feminino conquistou a Supercopa do Brasil. Já em Itaquera, o Alviverde acabou com um jejum de 4 anos. O gol de Flaco Lopes garantiu o Verdão na fase de mata do estadual. Outra vitória importante da rodada foi do Santos, ainda sem Neymar, contra o Noroeste. No Morumbi, com polêmica no apito, São Paulo derrotou o Primavera por 2-1. Em Minas, o Galo empatou com o Atlético e agora precisa de uma combinação de resultados para chegar à semifinal do campeonato. Já o Cruzeiro lavou a alma para cima do América e é o melhor time da competição para alívio de Tite. No Sul, Grêmio, Inter e Ipiranga já estão na semifinal. E no Rio, o Fluminense conquistou a Taça Guanabara. O Vasco derrotou os reservas do Botafogo e o Flamengo pintou o 7 no Sampaio Correia. Os 4 grandes avançaram no Carioca. Veja só. São jogadores que ganharam com a camiseta do Flamengo, não podemos esquecer que faz um mês que esses jogadores foram campeões e querem muito continuar vencendo. E eles são os que mais estão sofrendo por esse momento difícil que a gente passou. Estamos superando. Si no me equivoco, ganamos 5 juegos de los 6 y con variantes tácticas y con jugadores que fuimos colocando, jóvenes, no tan jóvenes, jugadores que se fueron incorporando. Mas a gente fez o que o campo pediu, a gente brigou, lutou todo o jogo, então ficamos felizes pela vitória. E nós sabemos no futebol, quando estamos com o objetivo de não sofrer, à medida que o tempo vai passando, cada vez o adversário ficou mais confortável. Depois, se você merece e não chega, vai estar mais perto de ganhar. E se você ganha e não merece, já está mais perto de perder também. Eu olho primeiro o desempenho, né? Não adianta a gente ficar olhando assim, ó, poxa, se foi isso, agora está com a melhor campanha e tal, com uma situação que elas são muito próximas, né? Acho que a torcida ficou feliz porque foi um espetáculo, foi bonito, mas sofrido, muito sofrido. Então, eles, as coisas, eu falei com o time, as coisas podemos fazer bem, regular ou mal. Precisábamos 3 puntos por todo aspecto principalmente emocional nosso, por o momento que estávamos vivendo. Bom, eu acho que dentro do campo nós temos 4 árbitros e mais alguns observadores. Aí o problema é deles, né? Se deixaram acontecer, como outras situações aconteceram dentro da partida, aí o problema é a arbitragem, né? Nós sabemos disso, quanto é difícil jogar aqui, não só porque é um clube forte, estava super motivado pela vitória e mais um título que ganharam, portanto sabíamos da dificuldade, mas acho que fizemos um jogo difícil para ambas as partes, mas em que acho que prevaleceu a eficácia. Flaco Lopes para o Palmeiras, para fazer 1 pro Palmeiras, 0 pro Corinthians. Muitas polêmicas, tudo da vitória do Palmeiras para cima do Corinthians na casa corintiana. E a gente começa apresentando os comentaristas. E em primeiro lugar, aquele que venceu o derby, aquele que acertou o placar do jogo, aquele que profetizou o resultado e ele aconteceu. Edu Dracena, bom dia, que dia, que segunda-feira pra você, hein? Renata, bom dia meus amigos, excelente semana a todas. Ô, Renata, eu quero dar pro meu amigo, irmão, né, pela segurança dele, pelo trabalho, vou colocar aqui, entendeu?
Pra ele não escorregar, entendeu? Tá molhado pra você não escorregar aí, tá bom? Vencemos no feminino, vencemos no masculino. Voltou ao normal, irmão. Voltou ao normal. Você sabe muito bem o que é isso aí. Ronaldo Giovanelli, eu falo pra você, quando se tem uma vitória no futebol, comemora, extravasa, transforma aquilo no principal acontecimento. Porque a gente não sabe o que vai acontecer no próximo dia, na próxima semana, no próximo campeonato. É assim, é uma montanha-russa eterna o futebol. Bom dia, menino! Bom dia, menina. Bom dia a você. Xalalalala, hein? Olha esses cavalos. Solta o xalalá, legal. Bom dia a vocês, bom dia. Olha, Xalalá, por quê? eu imagino o tanto que eu deixei vocês assim, meio que pra baixo. Porque todas as vitórias que o Coringão teve até hoje, eu vi que vocês sumiram do grupo. Você então, comemorava empate, ó. eu até fico feliz por vocês um pouquinho, sabe? Porque com a minha alegria, eu vi que vocês estavam pra baixo. Então eu espero que vocês fiquem felizes. Eu também vou ficar com vocês. Eu não vou fazer que nem vocês não sumiram do grupo, que ficaram bravos, quase me bateram a semana toda. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sei o que vocês estão sentindo. Eu senti gostoso, isso né? muitas vezes. Verdade. Esse futebol é desse jeito. Zoa, 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 depois é zoado, é zoado, é zoado. É só isso. E eu aprendi que no futebol, ataca não necessariamente é uma goleada. Ataca é aquele resultado que acaba com o humor, que dá aquela cortada no ânimo, na soberba. E aí, Cicinho, você que também venceu no final de semana, tá tudo bem? Bom dia. Apito, né? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Ô, Ronaldo, o Memphis, quando ele não faz gol, aí ele tem que pagar quando ele erra? Eu não sei, vai lá ver o contrato dele. Vê o contrato dele, do Rames. O tricolor chegou e tá chegando, Renato. Vocês não estão acreditando no São Paulo? Eu falei, ó, os dentes podres saiu. O quê? Os dentinhos podrinhos que tinha lá dentro saiu. Agora, tá sem dor nenhuma, ó, Lucas voltando a jogar e o Crespo dando ali um talento nessa equipe. Fizeram o canal Segura nós, fizeram o canal direitinho. Ganhamos de novo. Não precisa de pouca coisa. É só uma vitória. Tipo, 3-1, até começou estranho, fez um gol rápido, o goleiro ajudou, tomou o gol rápido também, só que depois, 3-1 com segurança, com um jogo bem praticado e com reservas, minha gente, com exceção do Bernabé e do Vitinho no final. Deu tudo certo pro meu Colorado, pro Grêmio também, passou bem pelo Novo Hamburgo, mas com pênalti, né? Você não vai falar nada? Não, pênalti é pênalti. E o Ipiranga tá classificado. Agora, Juventude ou São José jogam nesta noite e saberemos quem são os 4 semifinalistas. Ganhamos de novo. A dupla Grenal garantiu a sua presença nas semifinais do Gauchão. Começando pelo Grêmio, que enfrentou o Novo Hamburgo no sábado. Alisson levou perigo ao gol de Everton logo no início da partida. O Grêmio respondeu com chute de Amuso, obrigando o goleiro do Noia a fazer boa defesa. O lance do jogo: chute no braço do zagueiro, pênalti marcado pelo árbitro Rafael Klein, com auxílio do vídeo. Carlos Vinícius foi pra bola e não podia ser diferente. Gol do artilheiro gremista mais uma vez. Não deu mesmo para o Novo Hamburgo. O Grêmio classificado para as semifinais e vai enfrentar Juventude ou São José, que jogam nesta segunda-feira. Tivemos mais situações, não muitas, e muito aquém daquilo que queríamos para o jogo. Um jogo totalmente controlado, mas a nível de situações claras de jogo, muito poucas. No domingo, o Inter também garantiu vaga. Chute de Aguirre de longe. Falha bizarra do goleiro Gabriel do São Luís de Juí. Logo depois, Felipe Rangel saiu cara a cara com Antony e empatou a partida. O Internacional só foi voltar à frente do placar na segunda etapa. Um chutaço de Bernabé para marcar um golaço no Beira-Rio. Vitinho fechou a conta depois do rebote do goleiro. Inter 3-1. Colorado classificado para as semis contra o Ipiranga de Erechim.
Classificados às semifinais do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Internacional voltam agora as suas atenções ao Campeonato Brasileiro. O tricolor vai a São Paulo enfrentar o São Paulo no Morumbis. E aqui nesse palco, o Inter recebe o Palmeiras, tentando a sua primeira vitória na competição. Sabemos que jogamos contra um time muito duro, ¿sí? Muito intenso, muito vertical. É um dos melhores times do Brasil hoje em dia. Mas temos que saber jogar o jogo, ¿sí? Lo estamos preparando como outra final, como cada jogo que preparamos. E Deus queira de tudo certo e podamos ganhar. E o próximo jogo do Inter no Brasileirão é nada mais, nada menos do que contra o Palmeiras. Jogo difícil, mas poupamos os titulares e vamos lutar. O Inter tem me surpreendido quando eu menos espero. Vai que, né? Agora, importante que Grêmio e Inter classificados no Campeonato Gaúcho, o Ipiranga também bateu o Caxias e a gente vê a atuação do Inter girando o elenco, dando chance para... Temos o Alampinha agora. Ó. Alampinha. Alex, hein? Esse menino é bom de bola, gente. Ai. Mas quero observar mais, não vou me empolgar. Começo de ano, sofri muito. Não, ainda não, né? Não cheguei no modo empolgação. A Lampa e a Lampinha, já pensou, Cicinho? É, uma dupla boa, hein? Então, Se né? não tiver meio apagado, tá acesa, então ajuda. Olha, o golaço do Bernabé, ele falou que foi o mais bonito da carreira. Bernabé, para com essa história de fazer coração. O time do amor chega. Tá, Bernabé? Vamos lá, pé no chão, foi um golaço. Eu adoro o Bernabé, principalmente quando ele é mais consistente, não é? O primeiro gol do Aguirre também foi bonito, ele precisava, né, fazer um gol até para se estabilizar mais no time, ter mais oportunidades. E aí o Vitinho... Feliz, pode ser o São Luís, pode ser o Ipiranga, pode ser o Novo Hamburgo. O importante é vencer e ser feliz, trabalhar bem, poder ajudar meus coleguinhas, ser uma pessoa mais generosa. E ela falou que não tá empolgada. Chico Garcia, se estivesse aqui, ia falar de Carlos Vinícius, mais uma vez, fez ali, converteu o pênalti, não é um jogador importante pro Grêmio. E o Bernabé, ai, Bernabé por mais e mais chutes assim. Ó, tá aí a marcação da penalidade. O Grêmio até teve mais dificuldades em termos de placar, mas passou, cumpriu a sua missão. E agora o Juventude, se vencer o São José hoje, também se junta a esse grupo. Campeonato Gaúcho começando a ser definido. Quer passar para o próximo, Ron? Mas contra o São Luís de Juí. Então, mas a verdade é que é uma só, né? As equipes do Sul, elas agora estão começando a engrenar, né? Estão tirando aquele o começo da temporada, agora estão começando a colocar força máxima. E é o começo da era Luiz Castro, da Pé de Pano, Pesolano. É a época dos dois agora. E o confronto vai ser no final. O final vai dar Grêmio e Inter aí. Certeza que vai dar. Não sei por quê, eu tô com o pressentimento que vai dar Juventude e Inter. E olha que o Juventude nem passou ainda, é só Mas o menino não para de fazer gol lá, o menino. Palpite, né? Torcida, né? Carlos Vinícius e o menino não para de fazer gol. Ainda não estou em condições de dar um palpite, mas quero falar de Campeonato Carioca. A Taça Guanabara é do Fluminense. O Vasco venceu o clássico diante do Botafogo reserva e o Flamengo pintou o 7 contra o Sampaio Correia e segue na competição. Espantou aquele medo do rebaixamento, quadrangular, aquela coisa toda. Campeonato Carioca aqui no Jogo Aberto. O Maracanã recebeu o último jogo da primeira fase do Campeonato Carioca. No último domingo, o Fluminense recebeu o Maricá e demorou para abrir o placar. O goleiro Yuri foi um dos principais nomes da partida, com diversas defesas ao longo do jogo. Até que aos 20 minutos da segunda etapa, Lúcio Acosta cruzou na cabeça de Serna, que fez o único gol do jogo. Com a vitória, o Fluminense se sagrou campeão da Taça Guanabara. Também no Maracanã, mas no sábado, o Flamengo espantou a crise ao golear o Sampaio Corrêa por 7-1. Destaque para as duas assistências de Emerson Royal, o gol e as duas assistências de Samuel Lino e os 2 gols anotados por Pedro, que abre a contagem em 2026.
Um fato preocupante foi a situação do meia Alexandre do Sampaio Correia. Ele sofreu uma crise de convulsão no meio da partida e precisou ser levado a um hospital próximo ao estádio. Ele se recupera bem e fez um vídeo para esclarecer a situação. Passando aqui para dizer que, graças a Deus, o pior já passou, né? Fiz os exames, graças a Deus está tudo bem. Foi mais um susto. Passar para agradecer, né? Todas as mensagens, todas as orações de todas as pessoas aí. São muitas, não dá para responder todo mundo. Mas passando para tranquilizar todo mundo. Dizer que, graças a Deus, eu estou bem. E logo eu tô de volta, valeu? Muito obrigado. Com o resultado rubro-negro e a derrota do Nova Iguaçu para a Portuguesa, o Fla garantiu uma vaga na fase final do Cariocão. Já o clássico entre Vasco e Botafogo foi bastante disputado, principalmente pela forte chuva que caiu em São Januário e atrasou o início da partida. Com a bola rolando, a expulsão do jovem Marquinhos no fim da primeira etapa condicionou o restante do jogo. Aos 4 minutos do segundo tempo, Brenner marcou pela primeira vez com a camisa vascaína e abriu o placar. Menos de 15 minutos depois, Felipe Coutinho converteu a penalidade e deu números finais ao jogo. Vasco 2, Botafogo 0. Os duelos ficaram da seguinte maneira: Botafogo e Flamengo e Madureira e Boa Vista. Fluminense e Bangu do outro lado da chave e Vasco e Volta Redonda. Botafogo, Fluminense, Vasco e Madureira serão mandantes por terem a melhor campanha da primeira fase. O vencedor de Botafogo e Flamengo vai encarar quem levar a melhor entre Madureira e Boa Vista em uma das semifinais. Na outra, Fluminense, Bangu, Vasco e Volta Redonda lutam por 2 vagas. Tá aí o Fluminense, campeão da Taça Guanabara, bateu por 1-0 o Maricá. O Serna se redimiu daquele gol perdido contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores comemoraram, mas agora tem a sequência do campeonato. O Vasco se aproveitou do fato de que o Botafogo preservou jogadores, tem pré-libertadores, não é? Um compromisso que não é na altitude, né? Expulsão do jogador. Expulsão também do Marquinhos, não é? Que ainda é jovem, vai ter outras oportunidades, não pode ser marcado por isso. E aí o Brenner fazendo o seu primeiro gol, ele que desperdiçou várias chances contra a Chapecoense. A gente viu o Flamengo super tranquilo, impiedoso. Se precisava vencer, venceu com juros e correção monetária, não é? E aí a gente tem também esse encontro de Madureira e Boa Vista na sequência, porque o Botafogo vai jogar contra o Flamengo, teve melhor campanha, não é? O jogo vai ser no Newton Santos. O Vasco vai enfrentar o Volta Redonda na continuidade do campeonato e o Fluminense joga diante do Bangu. Vou falar do Fluminense com vocês um pouquinho, um time que tem sido bem comentado, boas performances, o Everaldo saiu, já fez gol pelo Bahia, o time está se reajustando e o John Kennedy aparecendo, Cicinho, também, ele que ano passado estava em baixa, agora está se redimindo. Exatamente, né? Retomando o bom futebol que começou lá atrás com o Fernando Diniz, né? Que acreditou nele e agora ele está assumindo o protagonismo. E assim, tudo passa pelo treinador, a confiança que o treinador dá e também dos jogadores, porque ele é um menino que deu uma empolgadinha aí ao decorrer do início da carreira dele, mas agora parece que colocou a cabeça no lugar e está crescendo junto com o Fluminense. Por isso que o Fluminense é essa grande surpresa, né? Por tudo que vem fazendo e se torna um dos favoritos aí nessa semifinal e até mesmo de conquistar o título, porque no momento no Campeonato Carioca é o que vem jogando o melhor futebol. Falar do Flamengo, que é um time que bem questionado nesse começo de ano, acabou empatando com o Inter, perdeu para o Corinthians a Supercopa, perdeu o Clássico para o Flu, mas é uma equipe que, na hora da necessidade, ela aparece, até porque tem um elenco super recheado e tem qualidade, né, Rona? E demorou, né, para encaixar, para fazer um grande jogo, uma grande goleada também. Mas eu vou abrir meu coração para vocês hoje, que eu estou muito sincero. Eita! Nossa, tá estranho. Eu disputei o Campeonato Carioca em 98. Eu joguei Cuidado pelo para não Fluminense. escorregar nas palavras. Não vou escorregar. Aqui é diferente, aqui não escorrega. Porque na minha época eu sabia onde eu ia bater o tiro de meta, eu sabia onde eu colocava a bola ali no gol. E o campo era ruim. Você colocava trava de alumínio desse tamanho. E vou abrir meu coração pra vocês. Eu, em 98, disputei o Campeonato Carioca. Mas até hoje eu não sei o regulamento, como é que joga. Porque é tão enrolado o negócio. Aí uma hora você vê que tem um campeão. Aí você vai ver, é o Fluminense, ou é o Flamengo, é o Vasco. Então, um campeonato... Porque a Taça Guanabara é o primeiro turno, né? Então, mas é um campeonato que eu vou te falar, o regulamento é meio esquisito aí. Não gostei muito, não.
E o Vasco da Gama, Edu, precisava do resultado para trazer confiança para os jogadores, para que o Vasco também pudesse passar para a próxima fase e ter um pouco de ânimo, porque no Brasileirão perdeu para o Mirassol, empatou com a Chape no finalzinho, agora tem que virar a chave. Tem que virar a chave e ontem foi um jogo atípico, né? Muita chuva, o campo muito pesado e principalmente as características do Vasco, do Fernando Diniz, que gosta de tocar muita bola no chão. Infelizmente ontem no primeiro tempo não conseguiu por questões climáticas, né? Agora, eu acredito que a expulsão, né, ajudou mais a equipe do Vasco, porque aí o Vasco já é um time mais entrosado. A equipe do Botafogo era time totalmente reserva, só 1 ou 2 titulares e aproveitou muito bem. Então, parabéns também pelo Bremer, fez o gol, dá confiança. No último jogo, né, desperdiçou algumas oportunidades e nessa foi feliz, fez gol e dá moral para a sequência do campeonato. Agora vamos encarar o derby. Eu falo que esse horário maledeto de 8h30 da noite vai acabar sim a última rodada da primeira fase do Paulistão, às 8h30 da noite de um domingo. O Corinthians jogou bem, teve volume, mais posse de bola, chances criadas. Mas quem levou foi o Palmeiras com o Flaco Lopes, 1-0, com direito à escorregada de Memphis Depay, pênalti perdido e pênalti questionado. E o Flaco Lopes comemorou lá, chutando a bandeirinha, isso já deu confusão. Tudo que aconteceu no derby, agora para você. Primeiro derby de 2026. Título à parte no calendário. O lado verde engasgado, antes mesmo do apito. A Arena já festejava ao som da bateria da escola de samba da Gaviões da Fiel. O ritmo seguiu em campo. Quem ditava o passo era o Corinthians. Yuri foi travado. O camisa 9 teve chance de cabeça. Bidon arriscou de onde deu. Era a hora do refrão. Memphis se viu na marca do pênalti depois de Carlos Miguel acertar a cabeça de Gustavo Henrique. O astro holandês desafinou. Ou melhor, escorregou. Há quem diga que Andréas Pereira foi quem defendeu a cobrança. O meia preparou com carinho a marca da calma. Não é só o árbitro principal que está ali, tem o quarto árbitro, tem os bandeirinhos justamente para isso, para ajudar. Então, cara, infelizmente eu acho que atrapalhou um pouquinho assim na batida do Memphis, até porque o campo estava bem molhado. Todo mundo está falando, mas eu não peguei o celular ainda, não consegui ver. Mas se foi, cara, coisa do futebol. Não é a primeira vez nem a última vez que vai acontecer isso. Faz parte. Nenhuma mudança para o segundo tempo, nem as ações dentro de campo. Na verdade, mais pressão alvinegra. Memphis, desta vez de pé, fez Carlos Miguel trabalhar. Camisa 1 não pôde nem piscar. Bidu de fora. Cabeçada de Gabriel Paulista, reflexo do goleiro palmeirense. Todas as chances paradas no ex-goleiro corintiano. Luigi, que havia entrado há pouco no lugar de Vitor Roque, ficou com a avenida livre depois de roubar a bola de Mateuzinho. O lateral se recuperou no lance e atrapalhou o atacante. Ali então começou o derby dos visitantes. Abel Ferreira teve que acompanhar o restante do jogo do vestiário após esbravejar com Rafael Claus. Fui avisado que nem gesticular posso e ele teve realmente coragem, teve a coragem de me dar amarelo e expulsar e pelas regras daquilo que me foi dito que não podemos gesticular, tenho que aceitar a decisão dele. 3 minutos após a expulsão de Abel Ferreira, o ritmo mudou completamente na arena. A oportunidade caiu nos pés de Flaco Lopes e o argentino acabou com o samba corintiano e silenciou as arquibancadas. No rebote de Hugo Souza, Flaco garantiu a 3ª vitória em clássicos em 2026. Voltou, Flaco, bateu! Gol! Na comemoração, certa provocação. No dia 6 de fevereiro de 2025, Yuri Alberto comemorou o gol com chute na bandeirinha de escanteio do Allianz Parque. Um ano depois, o argentino fez o mesmo. Resultado: confusão generalizada. Acho que não temos que levar tudo a coisa ruim. Foi mesmo a euforia do momento e mais nada. O Palmeiras não vencia como visitante o Corinthians há 6 jogos, desde 2022. Abel sai da arena expulso, mas com a vice-liderança e já classificado. O pré-carnaval em Itaquera não foi preto e branco.
fica aquele gostinho, faltando aquele gostinho final, que é justamente de você poder fazer o gol, resolver a partida. Eu acho que esse detalhe ainda falta para nós, que vem sendo um princípio se repetindo do ano anterior. Eu estou com saudade do Memphis Depay, esse menino lindo. É Luca de Maiás. Foi pra bola, Memphis para a cobrança de pênalti, perna direita, bateu! Eu vou concordar com os meus amiguinhos. Eu acho que o contrato do Memphis ele tem que ser discutido. Ele merece um aumento! Aumento para Memphis Depay. Vou fazer essa campanha agora. Ele ganha pouco. É barato. Xalala, xalalalalala, xalalalalala. Xalala. É porque o que o Corinthians gosta é o turista holandês. É outro patamar. Que? O turista holandês, o Memphis, só anda, só tá passeando. Perde o pênalti, Corinthians com Memphis, ele escorrega no momento da cobrança. E lá dentro da arena tem que ser assim mesmo. Tem que chegar lá e respeitar o Corinthians. Xalala, xalalalalala, xalalalalala. Ih, hoje vai ter xalalá. Não poder. Xalalá. Ó, depois de 4 anos. Todo mundo apareceu no grupo. Que beleza. Tem um antigo ditado no futebol que é o seguinte: pênalti mal marcado é pênalti mal batido. Eu quero saber se esse ditado se aplica ao que aconteceu ontem em Itaquera. Porque o pênalti nem precisaria ser discutido no final das contas, porque o Memphis não converteu, desperdiçou a penalidade, escorregou e errou o pênalti. Mas o Klaus foi convicto e marcou a penalidade. Então eu quero saber a opinião de vocês, porque várias coisas aconteceram. Aquele agarra-agarra, aquela coisa toda ali na área, até o Carlos Miguel ter esse choque, esse encontrão. Ronaldão, pra você um pênalti bem marcado por Rafael Klaus? Eu acho que foi o único erro do Klaus na partida. O quê? Eu acho que foi o único erro, porque eu não daria pênalti do Carlos Miguel. Veja bem, eu daria pênalti do Marlon puxando a camisa. Mas do Carlos Miguel, porque o Klaus ele dá o pênalti e fala que o Carlos Miguel acertou o jogador. Eu não daria, porque pra mim é um encontro dentro da área. Eu não daria do Carlos Miguel. Você tá sendo realista. Não. Eu vou falar sério aqui. O Klaus apitou muito bem também. Então o único erro que ele teve foi aí. Agora ele poderia dar o pênalti do Marlon, que puxou a camisa. Eu vi esse pênalti. E o Gustavo Henrique não fez falta? Ele tá no meio dos dois, né? Ali é garra-garra. Então, mas é que antes, eu não sei se vocês concordam, antes da análise do lance do Carlos Miguel, tem 2 lances para você analisar. Que é esse que foi o Ronaldo falou. Não, nessa mesma jogada. Não é? Então, que tem um pênalti, seria esse do Marlon Freitas, e tem uma falta que seria do Gustavo Henrique. E aí, Edu? E o Ronaldo falou muito bem, e foi o único erro, e poderia ser o erro capital do jogo. Porque você marcar um pênalti como esse pro Corinthians, pra mim é brincadeira, Klaus. Por mais que você esteja perto ali do lance, então você vai ter que marcar pênalti toda hora. Não pode. Eu acho que, na minha opinião, errou feio. Não foi nada, segue o jogo. Agora, eu queria ver se fosse ao contrário, na área do Corinthians, se ele iria marcar esse pênalti aí. Então, pra mim, nada. Bom, o Ronaldo não marcaria esse pênalti, do Carlos Miguel, eu não marcaria do Carlos Miguel, mas eu marcaria Mas foi o pênalti marcado, foi do Carlos Miguel. Você marcaria pênalti? Eu marcaria os 2. Porque deu marcaria pênalti. Porque do jeito que nós já temos visto lance o lance assim... do São Paulo lá também, lance né? do São Paulo, então eu daria o pênalti do cara. Ali o juiz pode escolher qual pênalti ele dá. Porque o Marlon não tá olhando pra bola, ele tá agarrando. E o Gustavo Henrique tá a mesma coisa também, olha lá. Olha lá, no pescoço do... Edu, ele tá tentando se desvencilhar do jogador. Aí o Carlos Miguel vem e concretiza a falta ali. Então eu daria o pênalti dos 2. O pênalti foi muito bem marcado. E o Marlon puxa a gola do... O pênalti foi muito bem marcado. Você tá errando prova de consulta. Como errando? Você tá vendo o lance, você tá errando prova de consulta. Ele nem acertou o Gustavo Henrique, a cabeça do Gustavo Henrique. O Xixi, eu tô com você. Foi pênalti do Carlos Miguel e foi pênalti também. É pênalti. Pronto. Agora você mudou também de opinião também. Mudei. Não é possível. Tá brincando. De ver tanta coisa. O Klaus poderia fechar o olho aí e apitar. Agora, o que o menino fez na marca do Cal ali... foi melhor ganhar assim. Do jogador do que do próprio... ganhar assim também. Pô, podia ter marcado Agora, o Andréas Pereira... Foi uma malandragem. Todo mundo ali... Olha só, ninguém tá olhando pra ele. Tá todo mundo naquele bolo ali de discussão e reclamação.
E isso é normal, a gente Nem sabe o Bandeira no futebol. viu, né, lá? E aí ele vai lá... É que assim, na regra, o que vai falar? Eu vi que falaram ontem uma conduta antidesportiva, não é? Que não pode, mas ninguém viu, ninguém falou nada. E o VAR não pode interferir nisso. Porque seria o quê? Um cartão amarelo, no máximo? Isso é choradeira. Não, isso diz mais sobre o jogador do que propriamente o ato aí. Falaram tanto aí do sintético, do tapetinho. Aí, se tem uma coisa que o Abel Ferreira sempre diz é que o melhor gramado para ele no Brasil é o do estádio do Corinthians. Ele fala há muitos anos. O Messi também, quando jogou aqui na Copa do Mundo, falou que o gramado é reclamar ali que o Morrinho artilheiro... Aí eu já vi gente falando, ele deu uma cavadinha. Lá no sul a gente fala cavucou. Não, a questão é Coisa de mineiro também. A questão é, o Memphis, ele já vinha escorregando. Ele deu uma sambadinha lá, Rubinho Barrichello. É a dança do Paquetá, né? O Memphis, ele já vinha, ao decorrer da partida ali no início, já escorregando, né? Mas o que me admira é essa passação de pano, porque se fosse o Yuri que tivesse perdido o pênalti mesmo, agora porque é o Memphis Quando o Yuri perdeu contra o Flamengo, ele teve uma surtada. É o Memphis derrapei, aí o Ronaldo não fala nada. Memphis derrapei? Memphis derrapei. É só você... E aí o Ronaldo não fala nada, por quê? É conivente com o turista holandês. Não, agora, se é o Yuri, ele já tava descascando. Se é outro, ele já tava descascando. Mas o Memphis derrapei, tá tudo certo, perdeu o clássico. Perdeu a normalidade do Corinthians é essa. E o Ronaldo, ele tá aí querendo pagar de fortão, mas tá moído. Ele escorrega pela malandragem do jogador do Palmeiras. Ele escorregou por causa da malandragem. Agora, se fosse no tapetinho, sabe o que o Andrés ia fazer aí? Ele ia com a tesoura. Não ia fazer buraco. Não ia fazer buraco. Ele ia pegar a tesoura pra poder fazer um buraquinho. E também não ia escorregar, não dá pra fazer. Parece que já virou moda no derby a questão de chutar a bandeirinha de escanteio, não é com o símbolo do outro time. Já mostramos o que aconteceu com o Yuri. Agora o Flaco Lopes fez o gol que definiu o placar 1-0 e a vitória do Palmeiras. E foi lá e pum! Acertou, né? Ganhou o cartão amarelo, que é a maneira como é punido. Teve aquela do Luciano também, enfim. Isso aí parece que virou moda, né? Rafael Veiga. Ronaldão, você ficou magoado com o Flaco? Isso aí, essa mania da voadora na bandeirinha, né? O Yuri, ele. Isso é mais pra agitar mesmo, faz parte. Quem fizer gol tem que comemorar do jeito que... Ele ia correr pra onde? Só tinha torcido do Corinthians. Mas já se sabe que você pode fazer isso e você será divertido com o cartão amarelo. Já virou praxe. Mas é legal, tá ficando legal. E quem fizer o gol tem o direito de fazer o que quer, né? Ainda mais na casa do adversário. Então se o Corinthians fizer um gol na casa do Palmeiras, tem que comemorar assim também pra você? Pode comemorar, ué. Fazer o quê? Tá liberado? Não, eu acho que os jogadores não encararam tão bem assim com você, porque todo mundo foi pra cima. Ainda bem que ninguém foi expulso. Acho que isso aí, pelo menos, não passaram do limite, mas foram tirar satisfação. O jogador adversário não gosta, né? O que não pode fazer é buraco no campo, né? Isso aí pode, a voadora. A questão é a seguinte, eu não concordo com essa coisa. Eu acho que falta de respeito com a instituição, principalmente do Palmeiras. Também você nunca fez isso na carreira? Nunca fiz e eu também não gosto. Agora, foi feito lá no Allianz Parque, foi feito agora. Eu espero que acabe. Porque eu acho que aí ficou empatado 1-1. Agora, essas cenas são lamentáveis, porque às vezes um quer ser mais machão que o outro. E isso aí é pra torcida ver. Se é tudo pra torcida ver, lá tá representando, não, tem que representar dentro do campo. Mas por isso que talvez o cartão amarelo... Talvez o cartão amarelo seja pouco, exatamente por questão da falta de respeito e a confusão que você gera ali. É que se você pegar na imagem o gol... o Luigi também, ele nocauteou um torcedor do Corinthians. Ele chutou a bola pegou na cabeça. Aquilo ali também gera toda uma polêmica. Você já tá vendo já pelo olho, já, Olha o Luigi chutando a bola lá. Já tá o quê? Pegou na cabeça e eu acho que nocauteou olha lá, ele lá atrás do gol. O cara que tá atrás do gol tem que ficar esperto, sim. No Grenal, o Marlon fez a mesma coisa, não aconteceu nada. Então, são coisas assim que você tem que tomar cuidado. Só tem torcedor de um time. O torcedor já tomou gol. Tá bravo ali, tá triste, e aí acontece os negócios dele. Então eu acho desnecessário essa questão. O Luciano fazia muito essa questão da voadora. Eu acho que deveria ser punido com cartão vermelho por todo o transtorno que causa ali, ó. Mas veja só, o Corinthians, ele teve essa chance de abrir o placar com a penalidade, foi desperdiçado, acontece. Por isso que eu falo pro Ronaldo, pênalti não é garantia de conversão de pênalti. Eu vi, é uma o Alan boa Patrick chance. Perdeu. O Alan Patrick já perdeu. O Alan Patrick no ano passado perdeu um jogo que ele poderia ter empatado em 3-3 com o Grêmio. O Grenal. É isso. E isso era um derby, 3 pênaltis era um ele bateu. também. Ele bateu 3 pênaltis. Então, assim, é isso. A questão toda é que pênalti não é garantia de gol. Agora, o Corinthians teve uma chance que uma linda defesa do Carlos Miguel com a cabeçada do Gabriel Paulista.
E o Palmeiras teve uma chance que, na minha opinião, era mais clara ainda com o Luigi, desperdiçada, não é? Ficou no 1 contra 1, aí veio o Mateuzinho para se recuperar. Corrigiu. Para corrigir o erro. Enfim, foi um jogo com chances dos dois lados, mas quem aproveitou mesmo foi o Flaco Lopes. O Maurício vem, sai da intermediária, chuta, dá rebote. E aí o Flaco, que é um atacante que gosta de fazer gols e joga no time do Messi também. E o Carlos Miguel... E o Hugo falhou, né? O Carlos Miguel... Não falhou, não? Pra mim, ela pegou no pé do zagueiro, que tava ela passa entre a perna do zagueiro e ela sobe. Eu tava ali em cima, no camarote, Fielzone ali, a gente fica bem em cima, né, praticamente. E eu vi ela saindo dele, ela pega no pé do zagueiro e sai um pouco dele. Pode ver que ela passa no meio da perna. Não sei se foi o Gustavo ou se foi o... Olha lá, tá vendo ali? E aí ela sai dele, que ele já deita. Mas aí a questão não era para ele colocar mais para lateral? Eu acho que ele deitou, mas ela desviando, ele não conseguiu colocar ela para lateral. Para escanteio, no caso, né? Ainda bem. Eu vejo também que o ano passado, o fato da supremacia do Corinthians, de eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil e ganhar o Campeonato Paulista em cima do arquirrival, isso transformou também, o torcedor fica mais aceso, ele quer ganhar um jogo como esse. E o Palmeiras está numa situação até melhor de tabela, que a do Corinthians, mas foi, acho que meio que pela honra, não é? Para tentar recuperar esse retrospecto ruim do ano passado. O torcedor do Palmeiras que não ganhou títulos, mas fica feliz quando o time vence clássicos como esse. Esse lance por trás, que a gente viu aí, a visão que ele teve, o Hugo, deu para ver que ela muda de trajetória a bola. E a gente vê também que um clássico é um campeonato à parte, Renata. É um campeonato onde que a zoeira acontece, né? Principalmente o seu maior rival. E quando você não ganha campeonato e também não ganha clássico, isso acaba pesando como pesou ano passado. Então, esse ano, o Abel já tentou mudar a chavinha, é um campeonato à parte. Então, o Palmeiras está jogando bem, é o momento do Palmeiras. Agora, temos que corrigir algumas coisas. Eu acho que o Palmeiras deixou muito espaço ali para a equipe do Corinthians. Ainda bem que o Corinthians não aproveitou a chance, principalmente do Yuri Alberto ali numa cabeçada para fora. Foi um amasso. Amasso, mas perdeu. Foi um amasso. Então, amasso, mas perdeu. Uma diferença é que o Palmeiras vinha dos titulares jogando no meio de semana contra o Vitória e o Corinthians descansou, né? Contra o Capivariano, então... Tinha isso também. Bom, Santos não poderia vacilar e não vacilou. Venceu o Noroeste na casa do adversário. Primeiro gol do Rony. E agora vai dependendo das próprias forças. Tem que vencer o Velo na última rodada. Sem Neymar, hein? O Santos foi para Bauru com menos de 30% de aproveitamento na temporada. Mas com 100% de confiança do torcedor. Vamos começar a se erguer. Hoje é dia de vitória. 3-0 Santos. A torcida santista lotou o setor visitante na expectativa de ver de perto o ídolo Neymar. Só que o retorno do craque aos gramados foi adiado mais uma vez. E o Santos começou bem na partida, logo de cara, com 3 minutos de jogo. Escobar bateu, a bola desviou e matou o goleiro. 1-0 pro Peixe. E a blitz santista continuou. Rony foi lançado em profundidade, tocou de cabeça para Gabigol empurrar para o fundo da rede. Mas o bandeirinha estragou a festa e marcou o impedimento. E outro banho de água fria veio logo em seguida. Pedro Carrerete, de cabeça, deixou tudo igual. Mas o Santos seguia tomando a iniciativa do jogo. E depois desse cruzamento de Igor Vinícius, ficou fácil pro Rony marcar o primeiro dele com a camisa do Peixe. Eu fico muito feliz de estar podendo marcar meu primeiro gol com a camisa do Santos. Como eu falei agora há pouco, espero que seja o primeiro de muitos. Atrás no placar, o Norusca começou a fazer força em busca do empate. Só que Thiago Lopes botou força até demais e foi expulso depois dessa tesoura no Zé Ivaldo. Com um homem a mais, o Santos bem que tentou administrar o resultado. Mas a verdade é que Brazão teve que salvar o time mais uma vez. O Norusca levou muito perigo no jogo aéreo. O Diego Matias e Carlão. E nos acréscimos foi aquele sufoco. Mais sustos pelo alto e 2 pedidos de pênalti pro Noroeste. Nada foi marcado. O jogo ficou mesmo no 2-1. Você passar 60 minutos jogando contra um a mais, os caras, sendo o Santos, pô. Fazer o que nós fizemos hoje não é fácil. Não
Não foi fácil, mas depois de 7 jogos, o Santos voltou a vencer e já se livrou do risco de rebaixamento no Paulistão. Agora o Peixe vai para a última rodada da primeira fase contra o Veloclube na Vila Belmiro, já fazendo as contas em busca da classificação para o mata-mata. Tiramos ese peso de cima nosso, ganhamos un jogo, también hay que saber sufrir, hoy sufrimos, hay otros partidos que jogamos melhor y no conseguimos 3 pontos. Gente, o Santos flertando com o perigo no campeonato, mas venceu, era importante, ainda sem o Neymar, que é sempre a grande esperança. Edu, um resultado fundamental. Fundamental, né, e necessário para o Santos nesse momento, Renato, porque o Santos vinha em sequência de derrotas, empates, e você vencer fora de casa é muito importante, mas valeu pelos 3 pontos. Mas o futebol que o Santos apresentou deixou muito mais preocupação do que, de repente, euforia. Então eu vejo assim, valeu pelos 3 pontos, conseguiu sair ali da zona, ali perto da zona de rebaixamento, mas o Santos precisa melhorar bastante, principalmente na questão anímica. Parece estar sem confiança os jogadores, né? Você faz... tá um jogador a mais ganhando o jogo e se você toma sufoco e quase toma um gol de empate. Então o Santos precisa melhorar e tomara, né, com o Vojvoda consiga. Colocou o bom tempo já no meio de campo, já deu uma melhorada, um moleque sangue novo, né, querendo vencer. Mas então, aí tira o Gabigol também no segundo tempo, tira os caras com... eu vou te falar, viu? Ele Não se colocou o ajuda Tassiano também. no lugar do Rony e colocou o Lautaro no lugar do Gabigol. Agora, Cicinho, para você o Santos se classifica porque ele ainda está fora dessa zona de classificação. Olha, Renata, depende de combinações de resultados, mas assim, o Santos tem tudo para garantir a vitória dentro de casa, né? Quem se colocou nessa situação foi o próprio Santos, então o resto o quê? Jogar exatamente pela honra, vencer a partida e torcer. Se chega aí no mata, chega mais fortalecido, porque aí adquire a confiança, provavelmente conta com a volta do Neymar, então assim, mas o Edu bateu na tecla principal. O Santos, ele não intimida ninguém, porque exatamente não tem força, o Santos não tem confiança. E está procurando aí um time titular aos poucos e espero que encontre. Vencer é importante, ainda mais o Campeonato Paulista, não é, Cicinho? O São Paulo viu Caleri fazendo gol, Lucas Moura realizando uma partida muito boa, superou o Primavera, tem umas reclamações, teve um incidente complicado com o jogador Afonso, tudo isso a gente vai mostrar agora. É campeão, eu tô feliz demais. Na primeira partida entre São Paulo e Primavera na história, Lucas Moura começou como titular pela 4ª vez na temporada. Desafiando o gramado encharcado do Morumbi, mostrou a sua melhor versão em vários momentos. Insinuante, garçom, não desistiu nem quando parecia impossível levar vantagem em meio a tantas pernas adversárias. Foi premiado com um gol que levou o tricolor ao empate no segundo tempo, o seu primeiro em 2026. Foi um ano complicadíssimo de 2025, 8 meses praticamente sem conseguir jogar, idas e vindas, sentindo dor, me limitando, não conseguia arrancar. Só que no início o time não acompanhou o ritmo do camisa 7, parecia pouco inspirado para criar, ao contrário do Primavera, que não se preocupou apenas em se defender. Matheus Anjos teve 2 chances, uma delas batendo de longe, outra cruzando com perigo. O time do interior, que por sinal ficou sem Afonso após esta dividida com Tapia e Vitor Hugo. Houve silêncio no Morumbi durante o atendimento dos médicos que estavam na ambulância e entraram no gramado. O zagueiro deixou o campo aplaudido. Rafael impediu que o Wellington abrisse o placar depois de uma rápida jogada individual. Só que logo depois, o goleiro seria traído por Ferrarese. Gol do centroavante Gabriel Poveda para o Primavera. Vieram então Danielzinho e Caleri. E foi o atacante argentino que iniciou uma espécie de ataque contra a defesa. Ele foi seguido por Luciano e por Lucas Moura, que empatou após jogada de Caleri e uma demorada análise do VAR, já que o assistente havia marcado impedimento no início do lance. A arbitragem de vídeo também chamou para rever esta jogada envolvendo o zagueiro Renato e Luciano dentro da área.
Pênalti marcado, jogador do Primavera expulso e cobrança de Caleri. Vitória suada e molhada, que poderia não ter vindo se Josiel tivesse vencido Rafael aos 48 do segundo tempo. Não por acaso, o técnico Hernan Crespo fez questão de atravessar o campo e cumprimentar o goleiro após o apito final. Ele é goleiro de time grande. Sabe que você precisa, se você quer atacar tanto, se você quer ser protagonista, precisa, para ganhar jogos, precisa 1 ou 2 milagres. A gente acaba tomando um gol bobo, né, de empate, e depois um lance imaturo do nosso atleta de dar uma cotovelada no jogador do São Paulo. Ronaldão, vou começar com você. Eita, O Primavera tem direito de reclamar, de Tem. penalidade e tudo mais? Tem direito de reclamar, sim, porque a gente viu uma arbitragem confusa, né? Dá uma olhada nessa cotovelada. Se teve essa no primeiro tempo, ele só foi dar outra no segundo tempo, então o Primavera tem que reclamar, sim. Critérios diferentes. Então, mas no mesmo jogo, né? É. Se fosse no outro jogo, aí tudo bem, mas no mesmo jogo ele mudar, ele e o Seria VAR... pênalti aí? Então, é pênalti também, não é? Então o Primavera tem condições e direito de reclamar, sim. E por que não foi marcada essa penalidade, Edu? Renata, é estranho, porque quando o São Paulo marcou pênalti, o VAR chamou. E aí o VAR também deveria ter chamado também o árbitro para ver o lance, para depois eles decidirem. Então, para mim, errou feio. Para mim, então, se marcou aquele, tem que marcar esse também. Deveria ter vocês, marcado. como são dois ignorantes, deixa eu explicar pra você. Deixa eu explicar pra você porque A o VAR não diferença de um chamou. para outro. Olha o Dória dominando a bola, tirando a bola, fazendo o corte ali na jogada, ó. Ele defende, é um movimento natural do corpo. Olha lá, ó, pegando com o pé esquerdo. Tá vendo? Ele tá olhando só pra bola. Agrediu. O cara agrediu, Edu. Ele tá, você não falou ele tá lá virando o corpo. Agora você falou. olha o outro jogador, ele não está no jogo, ele simplesmente dá a cotovelada. Não, certamente essa jogada foi revisada, não tem como não ter sido revisada. Será? Entendeu? Você tá vendo que o Dória, ele domina a bola, ele corta a jogada e faz o movimento natural. Então o árbitro analisa isso. O Chico depois provavelmente vai explicar. O movimento agora, natural, o movimento do outro não é natural. O movimento do jogador, no entanto, que o treinador falou, numa jogada infantil. O próprio treinador está narrando que o jogador, o quê? Para, Xixi, é a mesma coisa, olha lá o tapa que o cara dá, velho. E o Crespo não falou nada aí também. Na hora que o Dória cortou a ele fica bola, quietinho. Isso aí é pênalti, Cicinho. Que isso, pênalti Larga a mão de claríssimo. ser cara de madeira, velho. Claro, isso é pênalti pênalti também. Corta a bola e é um Pelo que eu tô movimento entendendo, natural. o pênalti para o São Paulo vocês não questionam. Não. E esse pênalti aí bem questiona porque ele não marcado. deu. E jogador bem expulso. Agora, o questionamento é justamente esse do Dória, que não foi dado pela arbitragem. O Cicinho é assim, eu domino a bola, então eu posso agredir o outro. Então, eu domino dominar a bola, ele. Cicinho. A questão o cotovelo Edu, tá onde? então você vai jogar com o braço assim, braço de frango. É a mesma coisa o cara lá também, ele foi proteger. Você tem que abrir a asa, proteção. O cara tá fazendo corte, o movimento natural. O São Paulo foi pênalti também. Então esse aí também deveria ser marcar pênalti. É só isso, aí Cicinho, ninguém você tá reclama. bravo, não. Nem o Crespo reclamou do pênalti que deveria ter marcado. São Paulo é um time que vem se reabilitando. Coincidência ou não, a chegada do Rafinha deu, parece que, uma tranquilidade no grupo. Ninguém mais está questionando o Hernan Crespo. O Lucas Moura, que é um dos pilares desse time do São Paulo, fez uma partida de alto nível, como ele era acostumado a fazer antes da lesão, da artroscopia. A gente já viu uma melhora, o Caleri voltando. O São Paulo está se reencontrando, Cicinho. Tá se reencontrando. E vai ganhar do Grêmio no Brasileirão a próxima. Muito provavelmente, porque é um adversário assim que também é uma pedra no sapato do São Paulo. Mas vamos falar desse jogo, vamos deixar para sofrer depois. Quando as coisas... É aquela questão da semeadura. Você planta coisa boa, você vai colher coisa boa, não adianta. Então o São Paulo, a partir do momento que estava tudo errado, o cara batia tiro de meta, a bola entrava. Entendeu? Porque o futebol pune. Dessa vez, não. O São Paulo está começando a fazer as coisas certas fora de campo. Até o juiz, e as coisas começam a acontecer dentro de campo. E passa por Rafinha, passa pelo novo presidente, passa pelas pessoas que estão comandando, pelo treinador e os jogadores também, que hoje têm uma tranquilidade para trabalhar, Renata. Já muito mais das polêmicas do Campeonato Paulista aqui no Jogo Aberto. Você sabe que a Novibet é cheia de novidade, né?
Toda hora eles estão pensando em um jeito de deixar sua aposta mais emocionante. E a novidade da vez, sabe qual é? É o criador de apostas turbinado da Novibet. Você monta seu combo e pode turbinar suas odds em até 250% de forma progressiva. Ele funciona assim. São odds impulsionadas automaticamente em apostas acumuladas. Pode ser para qualquer esporte, liga, pré-jogo ou ao vivo, sem limite de uso. Fez 3 apostas no combo, odds turbinadas em 5%. Fez 7 apostas, turbinou em 25%. E dá para chegar até 250% de odds turbinadas. 75%. Gente, é muita coisa. É só procurar os mercados que tem o emoji do foguete. A Novibet é uma plataforma segura, moderna e super fácil de usar. Então, bora turbinar seus palpites? Use o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e ative agora o criador de apostas turbinado da Novibet. É mais emoção nas suas apostas com o modo turbo. Então, vai de Novibet e aposta. Não é investimento. Jogue com responsabilidade. Porque se não for divertido, já sabe que não é responsável. Jogo é para maiores de 18 anos. Mais gols do Campeonato Paulista que tá pegando fogo. Essa última rodada promete. Em Rio Claro, tudo se resumiu, sobretudo, aos instantes finais do segundo tempo. E a estreia do goleiro Thiago Volpi. Aos 12 da etapa decisiva, pênalti para o Velo Clube. Silas foi para a cobrança e Thiago Volpi voou no cantinho para manter o placar igual. Quando tudo parecia caminhar para a igualdade, outro pênalti para o time da casa. E não é que o estreante pegou de novo, mas dessa vez Luiz Otávio marcou no rebote. O time de Bragança Paulista não desistiu e foi buscar seu gol aos 50 minutos. Fernando mandou para as redes. Em Capivari foi apenas um gol e, como foi importante, Vinícius Popó de cabeça. O gol garantiu o capivariano na elite e deixou o Mirassol na dependência da última rodada. O São Bernardo saiu na frente do Novo Horizontino. Pedro Vitor, 1-0. Boa jogada de Robson e o empate com Rômulo, 1-1. Na etapa final, o São Bernardo teve 2 jogadores expulsos. E nos acréscimos, belo chute de Juninho, o gol da virada e da liderança garantida para o time da casa. O São Bernardo saiu do G8. Em Campinas, teve a primeira vitória do Botafogo como visitante. Rafael Gava para Igor, 1-0. Depois do intervalo, Kelvin acertou um belo chute, 2-0. Os 2 times estão no G8 com 11 pontos. O primeiro rebaixado de 2026 é a Ponte Preta. A 6ª derrota em 7 jogos. Gabriel Pires bateu o colocado aos 42 minutos e fez 1-0. Matheus Cadorini ampliou depois do rebote de Diogo Silva. 2-0 Portuguesa, placar final. Com os resultados, depois de 7 rodadas do Campeonato Paulista, 4 equipes já estão garantidas na próxima fase. Novo Horizontino, Palmeiras, Red Bull Bragantino e também a Portuguesa. Outras 4 vagas ainda estão em aberto. Na luta contra o rebaixamento, ainda há espaço para mais uma equipe. Quem será que vai acompanhar a Ponte Preta na 2ª divisão estadual em 2027? Mirassol, São Bernardo, Noroeste, Primavera ou Velo Clube? Todas as partidas vão ser no domingo, dia 15, às 8h30 da noite. Bragantino e Novo Horizontino fazem um único duelo de equipes já garantidas nas quartas de final. Em Indaiatuba, o Primavera encara o Noroeste. Os 2 têm 7 pontos e podem até escapar em caso de empate. Desde que o Velo Clube não aplique uma goleada no Santos na Vila Belmiro, o Peixe precisa vencer para ter chance de classificação. Quem se garante com uma vitória sem depender de ninguém é o São Paulo, que encara a rebaixada Ponte Preta em Campinas. Outro time campineiro tem um desafio complicado, fora de casa contra o vice-líder Palmeiras. O Guarani precisa ganhar para se garantir. O Botafogo, com 2 vitórias seguidas, recebe o Capivariano.
vencer é fundamental para os dois. O Mirassol, para não correr risco de cair, precisa do resultado contra a já classificada Portuguesa. O São Bernardo não pode tropeçar em casa contra o Corinthians, que também precisa do resultado para não ficar de fora do G8 sem depender de outros jogos. Começa com tudo o nosso debate. Ronaldão! O que foi, menino? É o que eu pergunto pra você, o que foi? Foi um amasso. Um amasso, mas perdemos. E fazer o quê? Eu tenho uma pergunta pra você. Pra mim? É. Claro, faça. O seu treinador ontem, ele cantou no Super Bowl ontem, o seu treinador, porque era o pé de pano e o pé de pano, ele estava lá ontem. Não, ele cantou, foi no Beira-Rio se classificando. Olha, ele cantou no Beira-Rio, ai meu Deus do céu. E, inclusive, só usando 2 titulares, um no finalzinho do jogo e o Bernabé, o resto reserva. Cicinho, eu aviso ou você avisa, Cicinho. Olha o pé de pano aí, ó. Ai, ai, ai. Quem teve um pé bem calibrado foi o Flaco Lopes, hein, Sgarbi? Tudo bem? Um beijo pra você, meus amiguinhos. Eu tô super bem. O Inter, quando ganha, sempre me deixa bem. Né? Você é a mesma coisa que São Paulo. Claro que é, só que eu não tenho nada a ver com essa história. Só que, cara, como é bom ver você aqui. Você tava todo... Corinthians. Vocês roubaram primavera, velho. Vocês roubaram primavera. O pênalti o Memphis perdeu, assim, nem pênalti foi. Você fica aí, para, vai. Essa vai ser uma boa discussão aqui no debate. Garantida, hein? Olha só, quem deu o ar da graça nessa segunda-feira? Não sei se não tá com um pouco de dor de cabeça, muito trabalho no final de semana, não é? Ulisses Costa. Olha ele! O Memphis partiu pra bola, o Ronaldo erra, mais 5 milhões a gente não vai pagar. Nós não queremos mais aumentar a dívida. Era só não ter mandado ele pra bater então, né? Eu vou falar pra você uma coisa, hein? Não adianta nada. O futebol se resume a uma coisa só. O quê? Óbvio. Não adianta você ter mais posse de bola. Não adianta você tocar. Não adianta você jogar. Chegar em 3 finais no ano e não ganhar nada, né? Isso também não adianta. Tem que chegar e ganhar. Mas é que as pessoas não valorizam o processo, é só o resultado. Não adianta você chegar no gol, não adianta você perder, porque não adianta. Porque quem faz é o que ganha. O Palmeiras mostrou isso ontem, acabou agora. Viu, Abel? Tomou uma amassadinha, Abel, porque o time não tá bem, não. Uns falaram aí que tá bem, mas não tá bem, não. Depois eu vou mostrar a tabela do Paulistão aqui. Marco Aurélio Cunha, tudo bem? Que isso? Vai ter isso? Tá vendo a primavera ou binóculo? Caleri de volta, essa é a melhor notícia. Lucas de volta, essa é a melhor notícia. O pênalti do Dória. Luciano jogando bem, essa é a melhor notícia. Quem é o cantor? Tá procurando pênalti do Dória. Chico Garcia, aquele boa tarde pra você, que também está classificado, né? Em casa, talvez as coisas estejam um pouco estranhas, mas tudo bem, nada como uma rodada após a outra. Felizmente, boa tarde a todos, temos Carlos Vinícius. Agora, é claro que a minha semana não começou legal com a derrota do Corinthians, porque vocês sabem, né? Pode tocar lá, pode tocar. Pá! Acesso negado, aí é difícil, né? Semana não começou legal. Isso, meio-dia, cara. Domingo à noite também. Quem vê, pensa. Cicinho, você eu já avaliei, está ótimo hoje. Crescendo, evoluindo. São Paulo reapareceu. Crescendo é demais, hein? Tá precisando de estamos vivendo normalidade. Infelizmente, o Memphis derrapei, te lascou, mas nossa. A giripoca não piou, Cici. Lá em casa é diferente. Há muita conversa, muita prosa, muita comemoração. Fala do pênalti do Dória aí. Fala do pênalti do Dória aí, ó. O seu cara de madeira. Rapaz, ele tá feliz que ganhou do Primavera, eu do São Luís, o Chico do Novo Hamburgo, não é? Imagina o Edu, que ganhou um derby, depois de 4 anos, que tava lá engasgado, que não vinha. O ano passado, o carrasco do Palmeiras foi o Corinthians. E no primeiro encontro, em 2026, Flaco Lopes fez 1-0 e definiu a fatura. Boa tarde, Renata, meus amiguinhos. Apanhou no sábado e apanhou no domingo, né? No feminino e no masculino. Então virou tudo normal. Então tem que ficar quietinho e apanhar e ficar calado, Ronaldo. Muito bem, agora com vocês, Everton Guimarães. Ele está de folga. Depois de uma folga rápida, ele retorna com o Cruzeiro mais aliviado, o Galo fazendo contas. Mas é o seguinte, Everton, que bom que você voltou, porque hoje tem um colega de trabalho, um coleguinha, um menino, que tá muito triste, pra baixo, aniquilado, sem argumentos. Aquela risada...
Nenhuma vez no programa. Hoje não vai ter. E aí, Everton, o que dizer pra ele? Renata, eu posso... Não, eu só preciso, Renata, primeiro, mais uma vez, parabenizá-la pela indumentária, esse belíssimo a mesma roupa vestido vermelha. vermelho. Não é, não. Você está basicamente, uma bandeira do Internacional. Ô, Ronaldo, vem pra cá, Ronaldo, divide a tela comigo, porque sábado eu estive com você, eu te achei tão faceiro, todo feliz, pulando, gritando, parecia uma libélula, né? E hoje... Por que você não vai pro inferno? Vai para o inferno. E o Camadinho, pra dar uma carpida na graminha. Você tá quase fora aí do Mineirão, aí do Mineiro. O Memphis matou o bumbum. Chaleira, cadê, velho? Parece uma chaleira chiando. Eu te avisei no sábado, falei, prepara que dessa vez não vai escapar. Eu te avisei. Ó, e não vem com esse papo aí de amasso, não, porque não foi amasso, não. Você nem assistiu o jogo. Coisa nenhuma, não. Então, menos com esse papo de amasso aí, porque não foi amasso, não. Discretamente melhor, o pênalti não aconteceu e, por justiça, ele acabou escorregando no momento da batida. Na malandragem. O Cicinho falou que não foi amasso, que foi escorregão. Uia. Rapaz. Essa não foi legal, não. Essa não foi... Agora imagina só. Onde está o nosso João Paulo Capelão? Numa segunda-feira, pós-derby, o derby terminou na calada da noite, pleno final de domingo, horário maledeto. E aí, hoje, ele está pleno lá na academia de futebol. Capelanes, tudo bem com você? Boa tarde. Aqui no estúdio... quase todo mundo bem. Eu tô bem também, quase. Bicho feio, velho. Ótima tarde, uma ótima tarde a todos. Eu quero fazer uma pergunta para todos, porque na semana passada alguns tentaram colocar crise no Palmeiras. E hoje o torcedor palestino, ele acorda, olha no espelho e fala assim: como é bom, como é gostoso ser palmeirense. É ou não é, torcedor? Eu amo Palestra, eu amo Carlos Miguel, o melhor em campo. Alô, Ancelotti, esquece o Neymar. Leva o Carlos Miguel que o homem garante o hexa pra nós. Seguinte, já que você cutucou, não é? Já colocou o dedo na ferida, falando em dedo, isso é coisa do esgarro, tudo bem, né? Mas foi o Capelanes, vamos conferir os palpites da sexta-feira. Esse cara de madeira aí. Quem será que acertou o placar do derby em Itaquera? Dá uma olhada e confira. Memphis Depay ou Flaco Lopes? Quem tá jogando lá do Messi na seleção argentina? Flaco Lopes. Sugestão, Palmeiras, venda o quanto antes o Flaco Lopes. Acho que com um pouco de vergonha, né, do que aconteceu, mas futebol assim. Sugestão, Palmeiras, venda o quanto antes o Flaco Lopes. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Não sei não, hein? Acho que vai ter gol do Flaco Lopes no domingo. Vem Palmeiras, dominou, recolheu, bateu pro gol, bola desviou, defendeu, o goleiro voltou, Flaco bateu! Não sei não, hein? Acho que vai ter gol do Flaco Lopes no domingo. Flaco Lopes para o Palmeiras! Palpite, derby, Corinthians e Palmeiras. Yuri Alberto bebendo de novo. Eu tô com um procedimento maravilhoso de você. Você vai fazer a diferença. 2-0, 2 gols do Yuri. Boa, burro! Boa, burro! É isso. Boa, burro! É isso. Boa! Edu! 1-0 Verdão. O quê? Na casa nossa. Com fralda Na casa cheia. nossa lá. 1-0 Verdão. 1-0 Verdão. Mágico Edu Dracena chegou! I'm trying to be what I'm destined to be. And niggas trying to take my life away. I put a hole in a nigga. E aí,
Ronaldão, quer trocar uma ideia com o Edu Dracena? Fica à vontade. Até o Marcão apareceu, velho. E vocês apareceram no grupo ontem também. Não, mas cada um tá com a sua alegria. Não pensa que a sua alegria é só sua Não, quando eu fiquei feliz, ninguém apareceu. É só isso que eu tô dizendo. Isso é o seu mundo, a gente tem o nosso. Aí eu fiquei feliz, ganhei tudo no ano passado, ganhei tudo. Aí ninguém apareceu. Ganhou tudo. E esse ano também, super. Você não vai falar com o Edu? Eu quero que o Edu vá para o inferno. Você ganhou tudo ano passado. Supercopa esse ano já tem título comemorado. Vai, comemora aí, vai. Agora eu não vi. O amasso que vocês tomaram. Eu não vi esse amasso que ele tá falando. Comemora o amasso que vocês tomaram. Parece que o Carlos Miguel fez milagres. O Carlos Miguel fez milagre. O clássico se ganha, não joga, se ganha. O Palmeiras ganhou ontem. O Corinthians jogou e o Palmeiras ganhou. É isso aí mesmo. Que coisa esse derby nos últimos tempos. Sempre que o favorito é favorito, não ganha. Aí o outro vai lá. Porque o Corinthians vinha de título, vinha de um momento positivo. Muita gente fez as comparações aqui, porque é momento, não é comparação, não é quem é melhor só. A gente às vezes dá uma deslizada. Não é uma deslizada, viu, Ceci? Toma. Não escorrega. Uma escorregadinha. Não desliza, não. Escorregadinho. Não pode. Mas vai ser legal um Corinthians e Palmeiras numa próxima fase, hein? Vai. Ah, mas daqui a pouco pode ser que a final do ano passado foi essa. Também tem isso. Vamos ver se o Corinthians vai se classificar. Também tem isso, que jogar com o São Até a Bernardo última é rodada difícil. pode ficar fora o Corinthians, entendeu? Aliás, a última rodada é super disputada, porque o Mirassol está fora da zona de pontuação, assim como o Santos. Então, muita gente vai brigar por isso. Agora, eu quero começar já falando do pênalti marcado pelo Klaus. Pênalti do Carlos Miguel. E aí ele foi lá, confirmou a penalidade, muita reclamação. No meio da reclamação, teve uma sambadinha lá, Rubinho Barrichello, ali, né? Ali bem no meio da área. Tudo isso a gente vai mostrar. Mas para começo de conversa, Ronaldão, você que mudou já 5 vezes de ideia no programa, qual é a sua avaliação do momento agora? Pênalti. O Carlos Miguel dá soco na nuca do Gustavo Henrique. E o Gustavo Henrique ainda foi arrancada a camisa e o colar dele. Arrancaram a camisa? O Marlon Freitas arrancou o colar, arrancou tudo. Foi mais divertido ganhar assim. Pênalti e Foi mais divertido ganhar assim. Edu Dracena. Ah, pelo amor de Deus, Renato, não foi nada. Pra mim, nada. Eu acho que onde que o Klaus estava ali pra apitar um pênalti como esse? E outra, nem foi no VAR. De repente o VAR poderia chamá-lo. O VAR concordou com ele, né? O VAR concordou com ele, por isso que não chamou. Então, pior ainda, errou 2 vezes. Só lembrando que vocês ganharam. Não, mas a gente tem que ganhar e reclamar também. Senão Cicinho, a camisa do cara. A sua opinião agora. Não, eu já falei no primeiro, eu daria 2 pênaltis aí. Do Marlon abraçando e do Carlos Miguel concretizando. Marco Aurélio Cunha. A do Dória ele não dava, mas isso aí deu. É difícil, mas eu acho que atingiu o jogador, então eu daria o pênalti. Dizem que pênalti mal dado não é convertido. É verdade. Eu acho que foi um pênalti muito duvidoso. A camisa. Duvidoso, Marco? Muito duvidoso. Muito duvidoso? Muito interpretativo, né? O árbitro está no campo, por isso que não... Ali no lance, portanto, não, bem dentro dele, ele não precisa do VAR para isso, é uma decisão própria do árbitro. Atinge, sem dúvida, a bola já tinha passado, mas até aí, se o atacante dribla o goleiro e a bola passou e ele é derrubado, é pênalti. Nesse caso, é similar. A camisa. Então, eu acho que é um lance muito difícil, mas eu daria o pênalti. Pênalti indecente. Então, Renata. Olha, Marco Aurélio Cunha. Quero ver do Dória, que ele Pra vai mim foi falar. pênalti. Olha a camisa na gola, tem uma imagem de... É isso aí que eu falei, frente, que o Gordinho. Marlon Freitas pega e puxa a camisa. Ah, não, para aí, só pra situar, o pênalti foi dado no Carlos Miguel. Eu sei disso, eu tava lá transmitindo o jogo. Eu vi pênalti aí, ó. Pênalti, ó a camisa, olha lá a camisa, ó. A mão puxando Não tem pra baixo. falta do Gustavo Henrique? E pênalti, Nossa senhora. E não adianta, vai ganhar título de novo. Não adianta bater Porque bumbo. o que eu sempre soube é que a jogada envolvendo um pênalti, ela tem que ser observada inteira, não é? Porque é o seguinte, ele é seguro pela camisa, pela gola da camisa. Acho que foi mais pênalti do Marlon Freitas, na minha maneira de ver, eu também. do que pênalti dado do Carlos Miguel, porque o próprio árbitro faz a menção com a mão, mostra que ele deu pênalti do Carlos Miguel no momento do lance. Então, assim, pra mim foi pênalti. Os dois estão se agarrando, irmão. Mas, porra, Os dois estão o cara se tá agarrando. subindo, o outro tá com a gola puxando. Então, pra você, Pênalti. pênalti. Deixa eu anotar aqui, calma aí. Cicinho, Doutor, Ulisses e Ronaldo por enquanto, tá bom? Sim. Porque assim, se marca um pênalti desse, toda a rodada, em uns 3 jogos, teremos pênaltis. Tem que ter. E eu quero ver a opinião de vocês, inclusive. Tem que ter. Eu quero ver. Gente, se for assim, tem que ter. O Carlos Miguel nem pega direito na cabeça, ele pega de raspão depois. Ele sai, não foi nada. No Sul, a bola é levantada na área e já é pênalti pro Inter. Não, o pênalti no final de semana foi pro Grêmio, Juliana, só uma coisa, o Marlon Freitas, ele tá de costa pra batida da bola. Qual que é a possibilidade que ele está
tendo de competir. Olha lá. O único motivo dele ali é o quê? É paralisar o jogador. Para analisar uma série de coisas. Mas calma aí. Ô, Cici, mas vocês estão viajando. O pênalti não foi do Marlon Freitas. Ele deu pênalti no Carlos Miguel. Eu estou falando do lance em geral. Mas você viu o pênalti aonde? Lance em geral. Eu daria os dois pênaltis. Tá louco, não foi nada. Mas nem pega de raspão, o goleiro sai, pelo amor de Deus. Para aí que o Everton quer opinar também. Everton, você não daria o pênalti. E você, Everton Guimarães? Ô, Renata, presta atenção. Eu preciso só rapidamente aqui, sem querer atrapalhar muito a dinâmica do programa, se o Ulisses puder dividir tela comigo aqui, um instantinho, eu prometo que é algo rápido. Não vou tomar muito tempo do programa. É muito rapidamente, eu preciso do Ulisses aqui ao meu lado, porque é o seguinte, eu não direi nada, mas haverá sinais. Não direi nada, mas haverá sinais. Se vocês prestarem muita atenção, o Ulisses tem o escudo do Atlético aqui na barba, isso é... Ou seja, um grande torcedor do Atlético. Pode reparar que é exatamente o escudo do Atlético aqui, ó. Exatamente. E ontem, quando estava narrando o jogo, ele meteu aquela famosa, né? Vem descendo o Palmeiras, atenção, Guneneca pegou, soltou, Flaco Lopes. Aí olhou pro Ronaldo e falou, azedou, companheiro. Gol! Mas num desânimo pra gritar o gol do Palmeiras, um negócio impressionante. Aí na hora do pênalti, atenção, partiu pra bola Memphis Depay, pode ser o gol do Timão, é o Timão. Viva! Beijo pra minha filha Rivelina e a Basília, que estão nos Estados Unidos ouvindo o jogo aqui na Bandeirantes, a maior rádio do Brasil. Partiu Memphis Depay, bateu. Ih, Ronaldo, pra fora do gol. Andrés Pereira, desgraçado, botou uma casca de banana pra nós lá, Ronaldo. É pra fora do gol. Ah, Ulisses Costa, quem não te conhece, que te compra, não foi pênalti, nem acertou a cabeça. Bom, Capelanes, agora a sua opinião. Você marcaria essa penalidade do Carlos Miguel, sim ou não? Cuidado aí. Ô, Rê, eu tô em choque aqui pra entender o que esse busão vai fazer, velho. Misericórdia. Mas o negócio é o seguinte, imagina o ônibus vem, bate uma carreta aqui também, que eu tô pesado na brincadeira. Agora, o lance é o seguinte, pessoal. Esse lance aí, vocês sabem, aqui está um palmeirense, aqui está um fã do Carlos Miguel. Eu peço o Carlos Miguel na seleção brasileira. Tá? Já falei isso aqui N vezes. Agora, se o Carlos Miguel, ele melhorar isso aqui, a saída... Porque um cara de quase 3 metros, uma envergadura gigantesca, ele sai, demora, sai, volta e agora ele perdeu o tempo da bola. No que ele perde o tempo da bola, eu não tô lá, eu não sou o Gustavo Henrique para saber se teve ou não um impacto muito forte. A grande verdade é, ele sai para socar, não acha a bola e depois soca o jogador. Aí eu vi muita gente falando o seguinte nas redes sociais, principalmente, poxa, mas o Gustavo Henrique primeiro toca na bola. Tudo bem, então vamos imaginar uma outra cena aqui. O jogador tá com a posse de bola, aí ele toca a bola, aí o jogador vem com um carrinho e atinge ele sem bola. É uma situação semelhante para mim, porque a partir do momento que o Gustavo Henrique toca a bola, o Carlos Miguel atinge só a cabeça dele, então pra mim é pênalti, mas vou falar o seguinte, eu acho muito engraçado algumas pessoas aí do estúdio falarem que não foi pênalti, mas esquecerem o pênalti do Dória cometeu, porque cometeu e cometeu com força, mas não, quem fala o contrário é ignorante, então eu paro por aqui, até porque começou a chover, tá vendo, Rê? Tá, para aí. Então agora, muitas opiniões diferentes, que é um lance complexo. Agora, só uma coisinha. Como o VAR respeita o Klaus, né? O Klaus é um árbitro que em campo o VAR tem um medo de falar com ele, um medo de se comunicar. Chico? Eu acho até que o VAR não chama porque é um lance de contato, um lance de área. Então, na interpretação marcada no campo, ele entendeu como pênalti. Acho até que se ele não marca, o VAR também não tem que chamar. Porque aí há uma interpretação ali do árbitro de que não houve a disputa. Para você só tem esse lance para analisar nessa jogada? Como assim? Só o lance do Carlos Miguel, não tem que analisar Não. Para mim, eu acho que é pênalti porque eu acho que é um sanduíche. Eu acho que o lance do Carlos Miguel, que foi o pênalti marcado, é discutível. Porque ele não atinge em cheio, mas ele realmente não toca na bola e atinge apenas o Gustavo Henrique, que está sendo puxado. Eu não vejo falta do Gustavo Henrique no lance, não vejo. Acho que o Marlon realmente impacta, inclusive, o Gustavo para subir e aí ele comete a penalidade. E acho até que se ele fosse no VAR e ele entendesse como não pênalti do Carlos Miguel, ele teria voltado com a penalidade do Marlon Freitas. Então acho que tem realmente 2 pênaltis aí para você analisar na jogada. Mas eu acho que é o legítimo sanduíche. Fizeram o sanduíche do Gustavo Henrique, eu teria marcado. Pô, então vai ter que marcar pênalti toda hora. Se vai ter pênalti com essa assintosidade, não é sempre que acontece. Pelo amor de Deus. Assintosidade nem pega de raspão, pelo amor de Deus. É um lance bem polêmico. A jogada inteira é polêmica. Se você analisar, filtrar, olhar frame a frame, você vai achar um monte de coisa. Então é investigativo, igual o doutor fala. Fala, Ronaldão. Eu queria fazer um alerta aqui, rapaz, que eu vi ontem, eu fiquei
Meu, fiquei impressionado com o que eu vi ontem. Né? Na sexta-feira eu fui jogar uma bola, primeira vez. Eu fui lá jogar uma bola, eu vi uma molecada batendo a mão no rosto e caindo no chão, simulando na brincadeira. E ontem, o que eu vi de gente no estádio, no camarote, fazendo filminho, fazendo um monte de coisa, sem prestar atenção no jogo, sem nada, foi uma coisa que me chamou a atenção, porque o jogo pegando fogo, e aqui todo mundo fazendo oba-oba, e todo mundo perdendo. Vai ver que é por isso que ninguém viu esse lance aí do Andréas Pereira, né? Então, todo mundo preocupado com o negócio ali que eu fiquei... Ali, se você olhar, todo mundo dentro do campo tá com a situação do pênalti. E o Andréas na malandragem. Então mudou o foco da rapaziada, mudou. É isso que tá acontecendo. Não, o mais legal é que o Memphis perde o pênalti, a piscadinha dele. E a sorrisinho do Andréas Pereira. Mas eu acho que a gente não deveria valorizar esse tipo de coisa. Não estamos valorizando. Não, eu acho que alguém tem que supervisionar tudo. Tem várias, não é só o árbitro de campo. Tem um monte de auxiliares. A gente não fala que com o VAR os auxiliares ficaram com menos funções e atribuições. Por que o Bandeirão não está olhando isso? Por que o Bandeirão não é cobrado por isso? Por que tem que ser o árbitro que está envolvido numa situação de pênalti? Não, ele tá num bolinho ali de jogadores. Minha opinião aqui então é impopular. Fala. Faz parte de um derby, cara. Assim como chutar a bandeirinha ali, quebrar o clima ali do derby também, dar uma esfriada ali, faz parte de um derby, cara. Faz parte, você rasgar a chuteira do amiguinho. É diferente, Chico. É diferente? Chico, o jogador do Corinthians. É o equipamento do jogo, irmão. Que ele já fez um jogo. Prejudicar o equipamento do jogo. Segura essa bucha aí. O jogador do Corinthians já que tá ligado ali. Ah, tá bom, então, anula o clássico, porque, Timão Fres aqui tá bravo. Agora só uma pergunta. É que vocês estão exaltando aí. Se tivesse sido convertido o pênalti, alguém ia estar reclamando disso? Ninguém tá exaltando, Você eu não tô exaltando, mas faz parte, o cara é malandro, o cara é pá, o cara ganhou o clássico. Estou falando só que faz parte. Faz parte, alguém do Corinthians achar que ter visto aquilo na hora e faz parte. Ninguém viu, o cara foi lá aproveitar. Tanto é que o Ranieri falou, né, que já aconteceu, já ele jogando, no time dele também aconteceu, mas o cara fez o gol. Na várzea. Não. Todo jogo, não. Na várzea. Renato, quantas vezes eu ia jogar, às vezes o cara tava me marcando, eu ia assim agachar um pouquinho lá e tirava o cadarço, desamarrava o cadarço e saía correndo. O que será que Renato Gaúcho, Chico, falaria sobre esse lance? Se fosse a favor dele, ele diria a célebre frase, né, que o mundo é dos malandros. Mas eu discordo. Acho que não é dessa maneira que você tem que ganhar um jogo. Chico, e você concorda ou discorda em relação... Porque já aconteceu com o Yuri, por exemplo, e agora o Flaco Lopes meio que devolveu. Ele falou que não, que foi na hora, que não teve intenção nenhuma, deu até entrevista sobre isso, mas ele foi lá comemorar o gol chutando a bandeirinha. Sabe que tem alguns lances que eles se tornam emblemáticos para, inclusive, até diretrizes da regra e tudo mais. A gente lembra, né? Quando começaram a chutar as bandeirinhas, houve uma instrução da CBF. Tá proibido. Mas não é só nas pequenas arenas, né? Porque ficam próximas ali da bandeirinha de escanteio e aí gera essa confusão. Não, em qualquer lugar tá proibido. E aí houve essa recomendação, nenhum jogador mais fazia isso. Ou ele faz sabendo. Ali o Flaco, ele compra o amarelo. É igual subir no alambrado, tirar a camiseta. O cara sabe que vai tomar o amarelo. Então ele chuta a bandeirinha no calor do momento, mas ele sabe que vai tomar o cartão. Não pode, né, gente? Hoje é uma convenção, uma diretriz, uma recomendação. Quando o Yuri chutou no Allianz, vocês aqui, ninguém falou nada. Foi festa. Volta o programa, assim, então, lá. Mas só o que eu quero dizer, torcedor corintiano entenda. Regra, pô. Só pro torcedor corintiano, quando o Yuri chutou a bandeirinha no Allianz Parque, foi uma festa, virou foto de capa de todo mundo, o Ronaldo adorou, tá? Mas o torcedor exalta. Chico, faz parte, uma hora vai ser contra o Palmeiras, uma hora vai ser a favor. Mas ele tomou um cartão. Ele tomou amarelo. Deixa eu só avisar ele comprou os cartões. Vou avisar você o seguinte. Não pode mais subir na bola, viu? Tá sabendo, né? Mas quando subiu, você adorou. Você subiu aqui na bola no estúdio. Sim. Então, e aí? Sim, mas não pode mais. Agora estou mudando. Não, mas quem faz isso vai tomar o cartão e vai ser punido dessa maneira. Você não gostou daquilo? Gostei, fiz aqui. Não, então faz parte o torcedor gostar disso também. Claro que faz parte. Faz parte tomar o cartão também. Rivalidade faz parte, só que você tá tratando como, ai meu Deus, o André. Para, cara. Everton, já mistura tudo aí. O lance do Andréas Pereira com essa comemoração do Flaco Lopes chutando a bandeirinha, suas opiniões. E o buraco no pênalti? Meu Deus. Impressionante, né, Renata? A Timão Press realmente hoje está em polvorosa, hein? Que, meu Deus do céu, a turma está enlouquecida. Olha esse Chico Garcia, hein? Meu Deus, Ulisses, soprador e cana de descarga. O Ronaldo, né? Quando o Memphis subiu na bola, tirou onda. Quando teve o gol de mão aqui do Memphis Depay na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, eu não vi essa revolta toda aí. Ganhou isso aqui de destaque no comentário de cada um de vocês. E quando o Yuri Alberto fez a mesma coisa na bandeirinha no Allianz Parque, também não vi. Tudo isso que estão falando, apontando pro fraco. Tô aqui nem o Toninho Cerezo. Hoje eu falei Atlético e agora Flaco Lopes. Falei de fraco. O Flaco Lopes, agora que chutou a bandeirinha, e aí virou notícia nacional.
sabe? Como se fosse o maior absurdo da história do futebol. Né? Vocês precisam ter um pouco de decência. Abandone um pouco esse lado Timão preza aí na hora da análise. Né? Na hora do gol de mão aqui, ninguém falou nada. Subiu na bola, tirou onda. Agora fica todo mundo aí. Ah, vá rezar um terço, só. Gente, o Ronaldo tá tão pra baixo, parece até que escorregou e ficou lá caído, estatelado. Foi que ele bateu o pé. Coisa, hein? Nada melhor que um dia após o outro. Você vai estar comigo na quinta, né? Que é Inter e Palmeiras, você vai estar do meu lado. Vai ter jogo? Vai pelo Brasileiro. Vou ver o Corinthians. E olha, deu Palmeiras em Itaquera e também em Barueri com as meninas. É mole? Final de semana. Menos de 2 meses depois da decisão do Paulista, a rivalidade histórica frente a frente. A resposta do campeão brasileiro, Corinthians, veio cedo. Aos 5 minutos, Jaqueline recebeu de Duda Sampaio e fez bela jogada individual para cima de Fê Palermo, para abrir o placar em uma arena Barueri toda palmeirense. E o Corinthians poderia ter ampliado com Gabi Zanotti, que antecipou a goleira Tapia para mandar na trave, depois de cobrança de falta de Duda Sampaio. Só que o atual campeão da Copa do Brasil tinha a Bia Zanerato de volta e a artilheira precisou de uma chance. O cruzamento perfeito de Andressinha foi certeiro para a camisa 10. Tudo igual. O Corinthians continuava bem no ataque. Jaqueline bateu para defesaça de Tapia. Duda Sampaio também teve sua chance na cara do gol. Andressa Alves trouxe para canhota e chutou para desvio de Rai Coutinho. A bola ainda tocou no travessão e saiu. Tainá Maranhão colocou fogo no jogo, criou boas chances para o Palmeiras. Bia Zanerato perdeu uma incrível. Assim como na final do Campeonato Paulista de 2024, a decisão foi para as cobranças de pênaltis. Nestas horas, se espera mais de quem está acostumado a decisões, momentos assim, hora de chamar a responsabilidade. Mas não foi o que aconteceu. Referências corintianas, Gabi Zanotti e Tamires perderam pênaltis decisivos. Johnson também. Brilho da goleira colombiana Tapia, que defendeu 3 cobranças. Título de Supercopa inédito para o Palmeiras. A segunda conquista consecutiva sobre o Corinthians. Isso é Corinthians, essa é a essência, meninas. E essa é a essência, meninas. Atenção, atenção, Marcelinho. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo aqui, né, meninas? Essa essência vocês já têm, vocês carregam com vocês o DNA do Corinthians. Parabéns, meninas. Ó. Xalala, xalalalalala, xalalalalala. Aqui, ó, do fundo do coração. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, o nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua vida. Nós temos uma telespectadora super ilustre. Quem é Marco Aurélio Cunha? A Andressinha, parabéns aí pela conquista, a Bia Zanerato, a todas. Elas assistem o Jogo Aberto, mandaram mensagens. Eu parabenizo todas vocês pela conquista. Tá aí, Edu, hein? Renata, começou no sábado feminino. Parabéns às meninas, às palestrinas aí, ganhando do time do Corinthians, que é um time forte, né? As Bravas, né? As Bravas estavam lá e tal, mas eu acho que ficamos assim porque chegou o Palmeiras, entendeu? Então, parabenizar elas realmente pelo campeonato e pelo título importante. E aí, Rona, parabéns também pras meninas. Parabéns ao presidente da CBF. Já vai reclamar. Parabéns ao presidente. Porque uma Copa como essa merecia ter o estádio lotado também, né? Não tinha muita gente. Supercopa do Brasil. Isso, pra valorizar as meninas. E a mamãe Leila também sabe disso, né? Porque eu vi uma entrevista dela aí falando e tal, metendo a porrada e tal. O certo era fazer no Allianz Parque, já que você conseguiu puxar pra aí, ninguém foi. Então, pra ajudar as meninas, vamos fazer um negócio bem boladinho, né? Televisão aí, como a senhora falou. Mas você não acha que Barueri, nesse momento, tá sendo bacana pro Palmeiras? Não, eu acho que a Supercopa não deveria ter sido lá primeiro. Tem que ser campo neutro. Primeiro que essa Supercopa, ela tem que ser um campo neutro. Pro masculino e para o feminino. É culpa da CPF. É isso que eu acho. Aí depois disso, vamos valorizar as meninas assim. Parabéns, meninas, as bravas. Parabéns. Cicinho, o que você quer dizer pro Ronaldo? Você, que é um dos melhores pastores do mundo.
Vai fazer um casamento esse ano, hein, Tem que Bibiano? tomar muito cuidado para não escorregar nas palavras. Ai, que traíra. Você também é um cara de madeira. Isso aí, Você é um cara de madeira. O choro é livre. Você é um cara de Pode madeira. chorar. É isso que eu tenho pra dizer pra dói você. menos. Hidrata. Pode chorar. Eu quero mostrar a classificação do Paulistão, porque essa última rodada, a 8ª da primeira fase, promete emoções acima do normal. Olha só, o Novo Horizontino é o líder do campeonato, bateu o São Bernardo. O Palmeiras, que ganhou do Corinthians, foi a 15. O Bragantino é o único que ainda não perdeu no campeonato, não tem derrotas, chegou a 13. Portuguesa, 12. Aí Corinthians, Guarani e Botafogo com 11. São Paulo com 10. Essa seria hoje a zona de classificação. Só que aqui, ó, o Capivariano tem 10 também, o Santos 9. Mirassol e São Bernardo tem 8 pontos. O Primavera tem 7, Noroeste 7, ainda a briga com o Velo Clube para não cair. O Velo Clube que vai enfrentar o Santos. E lembrando que a Ponte Preta já está rebaixada, perdeu para a Portuguesa e tchau para ela na primeira divisão deste ano. Uma pena, porque é um clube extremamente tradicional, muito querido no futebol brasileiro, e a Ponte passar pelo problema do transfer ban, tudo isso acabou afetando. E aí, Ronaldão, pra você aqui, quem é que vai ficar fora desses 8? Ou alguém, se é que alguém vai ficar fora dos 8, né? Quem que o Botafogo tem? Rapaz, tem 2 Guarani, tá? Botafogo. Eu acho que o Santos entra. Tem 2 Guarani. Tá Jururu. Porque o Santos vai jogar em casa com o Velo Clube, né? Eu acho que o Santos entra. Ô, irmão, eu tô vendo ali na classificado. Vamos, Ronaldo. Tô vendo ali classificado 2 Guarani. Vamos, Ronaldo. O Corinthians nem vai classificar, hein? Toma cuidado com São Bernardo. Comemora aí essa vitória aí. Do amasso que vocês tomaram. Ei, Ronaldão, eu tenho uma... Ei, Ronaldão, o quê, Renata? Vamos embora, bebê! Eu tenho uma ótima notícia pra você. Acabou o programa de hoje. Acabou! Mas amanhã tem mais. Olha lá, comendo marmita, o Capelã. Gente, ele foi trabalhar, não acabou o programa. E ele tá comendo marmita na frente da academia de futebol. É isso. O Neto vai chegando com os donos da bola. Beijo, uma semana iluminada pra todo mundo.